Então, o terceiro aspecto é esse. É o aspecto do futuro glorioso com Deus. Então, nós sabemos que nós estamos lutando contra o pecado. Por quê? Porque nós queremos estar para sempre com o Senhor. Queremos sermos arrebatados, transformados e vivemos para sempre com o Senhor. Morarmos para sempre com o Senhor. Então, essa esperança do futuro glorioso vai nos dar força para combatermos o pecado e vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. Segundo tópico, Deus é a fonte da vida. Por si só, o crente não pode ser salvo, pois é o Espírito Santo que opera no homem a salvação. Sem o Senhor, a humanidade está cega, morta no pecado e carente da iluminação do Espírito para o arrependimento. Se na vida dos ímpios Satanás opera instigando-os à prática das obras más, é o Espírito de Deus quem opera nos crentes a vida eterna. Desta forma, o salvo torna-se um instrumento de justiça no mundo corrompido. Então a salvação não depende do crente, não depende do homem. Ela é uma obra do Espírito Santo no homem. Então você ouve a pregação do Evangelho e o Espírito Santo convence-o do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma obra de Deus. Você só precisa se dispor a ouvir, né? Então você sente o desejo de estar com Deus, de conhecer Deus. E o Espírito Santo então vem com a ação de convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E aí você se converte, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Agora, assim como Satanás, ele opera, ele faz de tudo para manter a pessoa na terra e desejando as coisas da terra, desejando as coisas más, assim também o Espírito Santo agora passa a fazer morada no crente e ele agora vai operar e fazer de tudo para que esse crente ame as coisas de Deus, deseje as coisas de Deus, deseje morar no céu. Então, enquanto o diabo pensa em matar, roubar e destruir, o crente unido a Cristo só pensa agora em vida e vida eterna, em sempre gerar vida, em sempre gerar coisa boa. Então passa a ser instrumento de Deus na terra, todo crente. Terceiro é a bondade divina. A ideia é que a salvação tem um caráter seletivo, não é bíblica. Todos têm o direito de recebê-la. O querer e o efetuar de Deus não anulam esse direito. Pelo contrário, a operação do Eterno habilita qualquer pessoa à salvação através da iluminação do Evangelho, tornando-se posteriormente útil ao corpo de Cristo. Então essa ideia que existe por aí, né, de predestinação, de que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para serem condenados, é uma ideia falsa. Não está isso na Bíblia. Nós podemos usar até a figura do navio, né? Então, vem aí o navio que é a igreja, o comandante é Cristo, o capitão do navio aí é Cristo, conduzindo esse navio e levando-o para o céu. A viagem dele é para o céu, para a vida eterna com Deus. Agora, existe aí a rede, que é o Evangelho, que vai sendo lançado no mar. O mar é o mundo, as pessoas, o mundo inteiro. E aqueles que vão entrando para dentro desse navio podem sair do navio. O navio vai passando por vários portos. Quem quiser sair, sai. Agora quem quiser entrar, entra. Quem permanecer no navio com o comandante Jesus Cristo, chega ao céu, chega à vida eterna. E quem sair do navio, então perde a salvação. Então permaneça como igreja, como salvo, combatendo contra o pecado, porque o nosso destino é certo, é morarmos com o Senhor para sempre. Então todos podem ser salvos. Está escrito na palavra de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Está aí em 1 Timóteo capítulo 2. Então todos, não importa quem é você, não importa o que você fez, Deus quer que você seja salvo. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus deu a vida por todos nós. Você só precisa desejar conhecer Deus, estar com Deus, lutar contra o pecado, para que você possa também estar salvo, estar para sempre com o Senhor. Deus está no controle do querer, do efetuar, mas Ele não trabalha impedindo alguns de serem salvos e ajudando outros a serem salvos. Não. Deus nunca impede alguém
Ele nunca lança fora aquele que se chega a ele. E qualquer pessoa no mundo inteiro pode estar lá no meio do mato, ser um índio, viver isolado do mundo inteiro. Qualquer pessoa que tiver o desejo de ser salvo, de conhecer Deus, de estar para sempre com o Senhor, Deus vai enviar alguém até ele para pregar o Evangelho para ele. Qualquer pessoa. E ele terá então a chance de salvação. Parte 2, operando a salvação com temor e tremor. Tópico 1, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. No versículo 14, o apóstolo Paulo destaca duas posturas nocivas à predisposição dos filipenses. A primeira postura nociva é a murmuração. Então, o Antigo Testamento descreve a murmuração dos judeus como atitude de rebelião. Então, o que é a murmuração? É a rebelião contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus. Então, é lutar contra aquilo que Deus deseja fazer. Vamos ver esse exemplo aí. Quando os israelitas atravessaram o deserto sob a liderança de Moisés, passaram a reclamar da pessoa do líder hebreu. Para eles, Moisés jamais deveria ter estimulado a saída do povo judeu do Egito. Esse ato constrangeu o homem mais manso da face da terra, e os israelitas receberam dele a alcunha de geração perversa e rebelde. Tal titulação não se aplicava aos filipenses, pois eles não eram rebeldes nem murmuradores. Ainda assim, o apóstolo Paulo os exortou a fazer todas e quaisquer coisas sem murmurações ou queixas, tal como convém aos mansos. Então aqui, um exemplo lá com Moisés. Murmuraram contra Moisés, não aceitaram a liderança de Moisés e eles queriam que Moisés os levasse de volta para o Egito. Porque lá eles diziam, lá pelo menos nós temos comida para comer. Deus oferece a eles uma grande libertação, uma terra para que eles fossem donos dessa terra. Deus oferece para eles um descanso, e o que eles fazem? Eles começam a reclamar, a murmurar, porque eles não desejavam passar por qualquer tipo de sofrimento para alcançar aquilo que Deus desejava para eles. Então assim, existem muitos crentes hoje que não aceitam qualquer tipo de sofrimento, de batalha na sua vida cristã. Qualquer sofrimento, batalha que existe, ele então se volta contra a sua liderança, ele se volta contra o próprio Deus, porque ele não aceita sofrer pelo Evangelho, não aceita passar por dificuldades por causa do Evangelho, não aceita perseguição por causa do Evangelho. Então ele acha que o Evangelho vai mantê-lo livre de doenças, de problemas financeiros, de problemas com pessoas que vão contra ele. Então ele acha que a vida cristã é um mar de rosas, sem nenhum tipo de problema. Então começa a murmurar contra as coisas de Deus. Então Paulo, quando vê que os filipenses estão passando também por algumas dificuldades, ele já se preocupa para não haver esse tipo de problema de murmuração, de reclamação, principalmente contra Deus. Então aqui é como se ele dissesse, olha, se vocês passarem por perseguição, por sofrimento, por angústia, por algum problema financeiro, olhem para mim, vejam o que eu estou passando e eu estou alegre, sou feliz com Deus. Não perdi minha salvação por causa disso. Então vocês, cuidado, vocês vão passar por problemas, mas não se desviem, não deixem a Deus, não murmurem contra Deus. Depois aí, contendas. Em o Novo Testamento, a expressão grega para contendas é dialogismos. Essa expressão descreve as disputas e os debates inúteis que geram dúvidas e separações na igreja local. É o mesmo que discussões, litígios e dissensões. Infelizmente, muitos hoje as promovem, levando inclusive seus irmãos aos tribunais. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Esta definitivamente não é a vontade de Deus para a igreja. Então, contendas. Contendas significa que vai haver aí uma discussão. Vão entrar aí numa briga e que muitas vezes vão colocar até pessoas descrentes para participarem dessa briga, dessa discussão. Por quê?
Porque aqueles que querem viver no pecado não aceitam ser repreendidos. E agora eles fazem o quê? Eles contendem contra aqueles que os repreendem. Eles querem viver sem nenhum tipo de reclamação contra eles. Querem viver da sua maneira. E aí existe a contenda, a discussão. E o problema é que existem no meio da igreja pessoas que querem viver sem pagar suas contas em dia. Pessoas que querem viver no pecado de adultério. Pessoas que querem viver na diversão, nos banquetes, viver como se não existisse a obra de Deus, como se o crente não precisasse sofrer pelas almas, como se não houvesse aí uma guerra contra Satanás e seus demônios. Querem viver na vida mansa. E quando se encontram com alguém que quer viver uma vida para Deus, que querem se dedicar à obra de Deus, que não concordam com eles, aí pronto, existe a contenda. E Paulo diz para os filipenses, evitem isso, porque gera divisão na igreja, gera descontentamento, gera problemas e mais problemas. Então ele diz, evite. E a Bíblia diz, quando estiver em vós, então fique em paz com todos, haja paz entre todos, tenha paz com todos. Então a contenda deve ser evitada de toda maneira. Vai deixar de existir? Não. Porque o próprio Jesus contendeu com os religiosos. Pedro contendeu com os religiosos. Paulo contendeu com os religiosos. Então sempre vai existir isso. Principalmente com falsos crentes, com falsos obreiros, que tentam de toda maneira atrapalhar aquele que quer fazer a obra de Deus, de maneira a agradar a Deus e não aos homens. Veja o exemplo de Paulo, que repreendeu Pedro, porque Pedro queria agradar o grupo dos judeus e com isso ele não se preocupou que estava desagradando aos gentios. Paulo contendeu com Barnabé, discutiram e houve divisão entre eles. Por quê? Paulo não quis levar o sobrinho de Barnabé, porque na primeira viagem, o sobrinho de Barnabé, o Marcos, voltou da viagem. Então houve discussão entre eles, contenda entre eles. Houve divisão. Acabou que Barnabé foi para Chipre e Paulo pegou Silas e foi para outro lugar, fazendo a sua segunda viagem missionária.